Amados irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical esta semana. Também ao irmão Edgar pela confiança de estarmos comentando mais uma leitura diária deste trimestre. A lição desse trimestre que tem por tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição que estamos estudando essa semana é a lição de número 12, que tem por tema a urgência do discipulado. E a leitura diária é a da quinta-feira, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 9. Aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Que diz a palavra do Senhor na versão NVI: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pois bem, queridos irmãos, sabemos que o discipulado trata-se exatamente do aprendizado de um discípulo mais novo por meio de seu mestre, um discípulo mais maduro. Observamos nas Sagradas Escrituras que Jesus, como mestre e Senhor, ensinava aos seus discípulos as verdades cristãs, verdades do reino de Deus e do Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, Jesus fala que estava deixando para os discípulos o exemplo, para que eles façam uns para com os outros o que Jesus fazia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aprenderam? Muito bem, agora façam um para com o outro e repassem. Isso é discipulado. Da mesma maneira, queridos irmãos, os discípulos que aprenderam com Jesus, eles passaram os ensinamentos de Jesus para a igreja primitiva. E nós observamos que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aprendeu a verdade cristã com os discípulos, que foram chamados de apóstolos, do Senhor Jesus Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estavam todos os dias aprendendo as verdades bíblicas com os apóstolos. Assim também como Paulo aprendeu tanto aos pés de Gamaliel, como também aos pés dos apóstolos e dos próprios irmãos da igreja primitiva. Pois Paulo, ele antes de se converter ao evangelho, ele estudou no eufarisaísmo aos pés de Gamaliel, mas após se converter ao evangelho, Paulo ele passa a aprender muitas verdades cristãs através da vida dos apóstolos e dos próprios irmãos da igreja primitiva. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Filipos, no versículo da leitura diária de hoje, ele está dizendo: aprendam de mim, coloquem em prática tudo o que vocês aprenderam, viram e ouviram de mim. Paulo estava dizendo: da mesma maneira que eu aprendi com Gamaliel, que eu aprendi com Pedro, com João, com os irmãos mais maduros do que eu estou passando para vocês esse mesmo sentimento, que vocês devem aprender de mim. Tudo que vocês ouvem de mim, as palavras que saem da minha boca quando o Espírito Santo toma a minha vida, as palavras da verdade, tudo que vocês ouvem e veem em mim, coloquem em prática. Portanto, meus queridos irmãos, o que entendemos com isso é que devemos ter a humildade de entender que, enquanto não formos arrebatados,
sempre estaremos aprendendo verdades cristãs com os nossos mestres e, ao mesmo tempo, discípulos mais novos que nós também estarão aprendendo verdades cristãs conosco. O que devemos fazer é dar continuidade ao ensino das verdades do Evangelho e cumprir a ordenança de Jesus de ensinar a sua palavra a todas as nações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.